Janeiro, mestrado em Psicologia Social pela Universidade Gama Filho e é graduado. Oi, gente. Microfone funcionando. Bom dia a todos. Bom, já fui apresentada, né? Sou a diretora do IACS, estou diretora do IACS nesse momento. Eu queria hoje, para abrir aqui o evento de vocês, né? Conversar um pouco sobre a importância de todo esse projeto que a professora Patrícia Saldanha e o grupo dela de pesquisas, né, vários professores do Departamento de Comunicação vêm desenvolvendo e que está completando 10 anos. Parece que foi ontem, foi quase ontem, né? Mas já é um projeto bastante longevo, né? E eu queria dizer quanto eu fico feliz e orgulhosa de ter essas iniciativas aqui dentro do IACS, principalmente no nosso departamento de comunicação, porque a gente valoriza uma coisa que é muito importante na educação e na formação, tanto na graduação quanto na pós-graduação dos nossos alunos, que é a reflexão crítica, que é refletir sobre as causas sociais, que é entender que ser jornalista e ser publicitário não é simplesmente ir para o mercado e ganhar um monte de dinheiro e trabalhar na Globo e trabalhar nas maiores agências de publicidade, né? A gente tem, sim, um curso que forma bacharéis com grande inserção no mercado, tanto aqui no Brasil, alguns vão até para o exterior, né? Então, a gente tem aí uma capacidade de formar realmente, né, força de trabalho, mas eu acho muito mais importante que quando essas pessoas forem para o mercado de trabalho, elas entendam que existe um mundo lá fora. Né? É assim que a gente vai fazer um jornalismo melhor, é assim que a gente vai fazer uma publicidade melhor. Então, esse tipo de projeto, esse tipo de iniciativa, né? O nome do evento é Mobilize-se, não é à toa, são importantíssimos para a gente formar nossas futuras gerações, para a gente ter um país melhor, né? Eu não sou uma pessoa muito de, enfim, né, ficar projetando ou planejando futuros perfeitos, mas eu acho que a gente tem que ter essa utopia, essa ideia de que a gente pode contribuir de alguma forma para mudar as coisas. Né? Então, com coragem, com trabalho todo dia, com eventos desse tipo, a gente começa sempre a mudar alguma coisa. Né? Então, eu queria desejar a vocês um ótimo evento. Infelizmente, não vou conseguir acompanhar esse evento todo, que eu estou aí com uma agenda aí durante o dia, mas eu vou estar aqui o dia todo, se vocês precisarem de qualquer coisa. Né? E eu desejo a vocês que vocês tenham discussões produtivas, debates produtivos e, mais importante, se conheçam, né? O mais importante é vocês formarem redes. Estou vendo vários egressos aqui, vários ex-alunos meus também, né, que ainda estão em formação no mídia cotidiano. E fico muito feliz de estar vendo vocês aqui, tá bom? Um bom evento para todo mundo. Agora eu vou passar aqui para o professor Adilson Cabral. Bom, obrigado, Flávia. Na sequência aqui da mesa, gostaria de dar bom dia aí a todas e todos, e todos também. De tudo isso que o Gilmar falou, né, o que me traz aqui é essa condição de estar na coordenação do programa de pós-graduação em mídia cotidiana, né? Então, é importante, dentro desses 10 anos aí de LACOPES, né, dessa comemoração, dessa efeméride, né, que a gente tem que comemorar, tem que mobilizar todo mundo, trazer todo mundo que já foi, que construiu histórias, está construindo histórias aí. É importante a gente fazer, aí da parte que me toca, né, essa relação
entre o LACOPS e o programa de pós-graduação em mídia cotidiana, né? Então, primeiro, é muito importante a gente compreender a importância de um laboratório, grupo de pesquisa, né, que se comprometa a trabalhar com e articular comunicação comunitária e publicidade social às questões relacionadas aos estudos da mídia e do cotidiano. Né, assim, compreender o cotidiano a partir da comunicação comunitária e da publicidade social é extremamente importante para a gente compreender as relações, isso que a Flávia falou, né, com o meio profissional, que não é apenas mercado, elas se conformam também por aspectos relacionados e principalmente que poderiam se relacionar melhor ainda com as questões ligadas à comunicação comunitária e à publicidade social. Questões, inclusive, de definição, e aí, não consegui deixar de puxar brasa para minha sardinha, né? Se a gente tivesse políticas de comunicação que viabilizassem a capacidade de legitimação social e de reputação, tanto da área da publicidade social, como principalmente da área de comunicação comunitária. Né? É uma área que é colocada de modo periférico, no pior dos sentidos da palavra, que é colocada de modo escanteado, relegada a uma subpolítica, e que a gente precisa recolocar, reposicionar tanto a comunicação comunitária como a publicidade social como partes de um sistema mais integrado. Né? Portanto, não é ver a comunicação comunitária como aquela que sobra em relação à comunicação estatal ou à comunicação privada, e principalmente a comunicação privada, né? Mas como uma parte de um sistema que envolve essas três dimensões: a dimensão do público, a dimensão do privado e a dimensão do comunitário, que é sempre, né, colocada em segunda ou terceira classe, e iniciativas como essa, grupos como esse, em relação à trajetória que esse grupo tem, buscam, né, enfrentar essa compreensão geral e compreender não só na lógica de uma construção política o papel da comunicação comunitária e da publicidade social, como também, e aí mais especificamente em relação ao programa de mídia cotidiano, né, compreender dentro dos estudos de cotidiano o lugar, o papel da comunicação comunitária e da publicidade social. Por outro lado, a questão do cotidiano na relação com o LACOPS, né, com a relação com um laboratório que é grupo de pesquisa, que se pretende configurar em torno, vem se configurando em torno da comunicação comunitária e da publicidade social, compreender essas discussões a partir do cotidiano, e de um cotidiano que não se compreende como ordinário, não se compreende como aquilo que é alienado, se compreende na construção de lutas, de enfrentamentos, de resistências, de capacidade de superação, de percepção de como tornar a vida melhor para as pessoas, para as redes, grupos, organizações, movimentos. É uma dimensão extremamente importante em que também há uma conformação do que é o pensar e o agir em relação à comunicação comunitária, em relação à publicidade social, a partir dessa dimensão, dessa perspectiva do cotidiano. Então, é nessas relações imbricadas aí de contribuições mútuas, né, que o LACOPS e o programa de pós-graduação em mídia cotidiano se encontram, se fortalecem mutuamente e constroem essa trajetória aí que no LACOPS vem durando 10 anos, né? E no programa a gente está aí nessa batalha desde 2012 para 2013, nossa primeira turma, quase no mesmo tempo do LACOPS aí, né? Mas que a gente vem crescendo mutuamente, e é um prazer também fazer parte desse movimento. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia a todos e todas e todes. Eu sou coordenador de imagem do LACOPS, mas eu estou aqui como chefe de departamento. E eu acho que, assim, há 5 anos que eu estou no LACOPS, né? E o LACOPS é um laboratório que eu acho que faz um trabalho incrível, né?
porque aproxima a graduação, a pós-graduação dos movimentos sociais, da sociedade civil, né? Sempre com muita escuta, né? Sempre com muito um olhar atento às demandas, né? Então, eu fico muito feliz de fazer parte desse grupo, né? E desejo muito parabéns a esse grupo, que esse grupo continue por muito tempo. E eu acredito que esses 2 dias de evento, a gente vai ter muita troca, né? Troca de saber, troca de conhecimento, mas eu acho que principalmente troca de afeto, porque eu acho que isso marca o LACOPS. Tá bom? Eu não sou de muitas palavras, não, era isso que eu tinha para dizer. Obrigado. Não, tá ligado. Então nós fazemos a mesa agora, né? Nós vamos compor a nova mesa de abertura. Uma salva de palmas para os nossos convidados, então. Vamos convidar, então, para compor a nova mesa a professora doutora Patrícia Saldanha, coordenadora geral. O professor doutor Pablo Nabarrete Bastos, coordenador pedagógico. Professor doutor Rômulo Correia, coordenador de imagem. Professora doutora Tatiana Mendes, coordenadora de jornalismo. Professora doutora Andrea Heckscher, coordenadora de direção de arte. E professora mestre Letícia Nascimento, representação discente. Sim. Aproveito esse momento também para fazer uma pequena correção. Eu falei que do número dos inscritos para a mesa de abertura, na verdade, as pessoas se inscreveram para algumas atividades, outras para não, então esse número total não era para a mesa de abertura. Então fica aqui a minha correção. Obrigado. Vou apresentar então a nossa mesa. Apresentar primeiro a professora Patrícia Saldanha, professora doutora associada 3 do Programa de Pós-Graduação Mídia e Cotidiano do Departamento de Comunicação Social da UF, fundadora e coordenadora geral do Grupo de Pesquisa LACOPS, líder pelo CNPq, é membro fundadora do INPEC, Instituto Nacional de Pesquisa em Comunicação Comunitária, edital FAPERJ, apoio a grupos emergentes de pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, de 2020 a 2024, coordenadora do projeto Plataforma do Estado do Rio de Janeiro, 2020 a 2024, coordenadora de projeto Plataforma de Saúdes Raras e Publicidade Social de Interesse Público, vice-coordenadora do Grupo de Trabalho Comunicação e Cidadania da Compós. Salva de palmas para a doutora Patrícia. Já apresenta todas de uma vez, né? O professor Pablo Nabarrete, professor do Departamento de Comunicação Social e do PPG-MC da UF, foi Visitant Research da Universidade de Westminster em 2024, com bolsa do CNPq e é doutor em Ciência da Comunicação pela ECA USP. Fez pós-doutorado em Estudos Culturais pela PAC-UFRJ e é coordenador pedagógico do LACOPS. É autor do livro Marcha Dialética do MST, Formação e Comunicação Política entre Campo e Cidade. Finalista do Prêmio Jabuti 2022. É jovem cientista do nosso estado pela FAPERJ. Professor Rômulo Correia, já apresentamos, né? Mas vou repetir mais uma vez, professor de fotografia do curso de jornalismo, Departamento de Comunicação Social da UF, possui doutorado em Memória Social pela Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, mestrado em Psicologia Social pela Universidade Gama Filho e é graduado em jornalismo pela Faculdade da Cidade, atua como coordenador de imagem do LACOPS. A professora Tatiana Mendes é doutora em Comunicação Social pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mestre em Mídia e Cotidiano da UF no PPG-MC, coordenadora de jornalismo do LACOPS e do Laboratório de Comunicação, Arte e Cidade da UERJ, jornalista e especialista em artes visuais e vencedora de melhor filme na Oficina Lanterna Mágica, Arquivo Nacional, categoria Júri Oficial com o filme Grãos de Memória no ano de 2016. Professora Andrea Heckscher, doutora em Sistemas Computacionais pela COP UFRJ PEC e mestre em Sistemas Computacionais pela COP UFRJ PEC. Graduação em Desenho Industrial com habilitação em Programação Visual pela UFRJ. Docente do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense, coordenadora de Direção de Arte do LACOPS.
Professora Letícia Nascimento, jornalista pela UFRJ, mestre e doutoranda em mídia e cotidiano na UF e bolsista CAPES, e foi pesquisadora visitante na Universidade de Westminster, no Reino Unido, no segundo semestre de 2024. Desde 2020, é coordenadora de mídias sociais e membro do LACOPS, pesquisa decolonialidade, intelectualidade e influência digital em prol da revolução ecossocialista. Autora do livro Etnocomunicação Indígena como Prática de Liberdade Decolonialista e Ancestral, APRIS. Sua visão reflete a juventude negra, latino-americana e periférica do Rio de Janeiro. Uma salva de palmas para a nossa mesa. Então, bom dia, obrigada a todas, todos e todes. É uma alegria muito grande estar aqui, né, hoje, 10 anos de LACOPS, 10 anos de uma aposta muito genuína e de um enfrentamento muito duro de todo o cenário que a gente sempre teve, né, que lidar ao longo do tempo e ao longo da nossa jornada. O LACOPS, na verdade, Laboratório de Investigação em Comunicação Comunitária e Publicidade Social, ele tem como base honrar esse social da comunicação e honrar o social que fica... que é quase... o mesmo eixo dos movimentos sociais, né? Então a gente honra, e vim agora no carro com a professora Sara, com o Jaco Galdino e com a Adilson, e a gente vinha conversando, e um dos pontos que a gente sempre que me pergunta, esses projetos dão certo? Dão certo, mas eles vingam, eles ficam anos, ficam. Por quê? Qual é o grande diferencial? O nosso grande diferencial, e eu vou desenvolver isso melhor na minha fala, é o método. No LACOPS a gente não pega uma temática social e joga ou arremessa numa campanha publicitária que vende coisas. E nada contra a comercialização de coisas, objetos, serviços, não. Mas o LACOPS, ele tem método. O método da escuta, o método dialógico, o método da proposição, o método da discussão coletiva e do alcance de determinados resultados. Então, existe assim uma metodologia pensada, uma experimentação constante e uma mudança na medida em que as necessidades e as demandas ocorrem. Então, o que a gente pretende nesse evento de 10 anos é exatamente isso: ouvir o que a sociedade tem a dizer. Ouvir quais são as demandas da sociedade pela perspectiva e pela boca da sociedade civil. Compreender o que os movimentos sociais têm a contribuir e quais são as suas necessidades reais a partir da escuta do que os movimentos sociais têm a dizer. Então, é a partir daí que a gente desenvolve trabalhos e a gente não são trabalhos fáceis, são trabalhos difíceis. Muitas vezes esse processo de escuta é um processo exaustivo. Existem discussões, existem brigas, existem políticas que atravessam e perpassam todos esses projetos que a gente desenvolve, mas a gente desenvolve, a gente entrega e a gente se mantém em contato por tempo indeterminado. Uma coisa que nós não fazemos no LACOPS é uma aproximação para entender qual é a necessidade e a demanda daquele movimento, e depois dessa compreensão você faz a sua pesquisa e abandona. Não. O que a gente de fato faz aqui no LACOPS é aprender muito. Então, eu não sei se chegaram a ver o banner que a gente fez de boas-vindas lá na porta. Depois seria bom, na hora que vocês forem, né, chegar e tirem fotos, e vamos tentar, né, botar aí mais para frente, expandir, falar do LACOPS também. Mas a nossa força é a força do movimento social. A nossa força é a força de quem vive de quem vive a situação e de quem fala da sua própria situação com o seu coração, mas também com a sua dor. Então é nessa escuta que a gente se fundamenta, é nessa escuta que a gente se baseia, e é com esse espírito de solidariedade, de parceria, de troca, de amizade que a gente vai conduzir o LACOPS. Eu queria falar um pouco do professor Pablo,
Ele não está presente agora, mandou mensagem mais cedo. Ele está exausto, assim, esgotado, fazendo muitas coisas, produzindo um novo livro a partir da pesquisa incrível que ele já vem fazendo, desse diálogo com o MST, tão importante e tão decisivo, né? Que de tantas correntes. A gente já fez 3 trabalhos com o MST, excelentes. O MST vai estar presente na roda de conversa. Então é isso. O Pablo, ele é um pesquisador jovem, né? Um doutorado recente, mas que ele tem produzido muito, ele tem se empenhado muito num cenário, e por um cenário mais justo. Então, é um parceiro, né, de pesquisa, é um parceiro de tantas descobertas, experiências, e eu queria deixar aqui a minha solidariedade para que ele falou, eu estou economizando energia para a roda de conversa, porque eu estou aqui, eu acordei muito mal. Ele é muito lutador, ele é muito bravo assim nas coisas que faz, então eu queria deixar essa palavra aqui pelo professor Pablo. Nós teremos 4 minicursos, nós teremos 5 rodas de conversas, nós teremos um cineclube, nós teremos o lançamento da plataforma Saúdes Raras, e eu queria muito que vocês pudessem desfrutar, trocar e contribuir o máximo, e que a gente contribua também com vocês. O Coffee Break vai ser bem pobrinho, porque a gente realmente está fazendo isso aqui na garra e na raça. As camisetas nós compramos, a gente está aqui realmente numa luta para que essa posição do LACOPS, ela não só se expanda, mas que ela também se fortifique através das nossas ações e das nossas atitudes. Então eu vou passar a palavra eu acho que é melhor passar assim direto, né? Então tá, então eu já falei do Pablo aqui, eu desejo as melhores, eu estou aqui na oração para que ele chegue aqui firme amanhã, e alegre, enfim, e muito engajado como ele sempre faz, e com uma participação tão genuína e tão sincera como ele sempre tem. Então é isso, vou passar para a Letícia. Bom dia, bom dia. Eu sou Letícia, estou aqui como a representação discente do LACOPS. Núcleo muito recente, então ainda não sei muito bem o que falar na mesa do núcleo. Mas, assim, eu espero que esse evento engaje a todos os participantes, como engajou a nós nessa organização, nessa produção. E engaje os participantes não só vivendo o próprio Mobilize-se, a programação que foi preparada com muito carinho, muita atenção, no desejo de refletir aquilo que é o LACOPS, né, como a professora Patrícia já falou, mas também haja esse engajamento para fora do evento e no cotidiano de cada um e cada uma que venha participar e beber dessas ricas trocas que a gente pretende ter nesses 2 dias. E é isso. Eu estou no LACOPS desde 2019, quando fazia o mestrado aqui no PPGMC. Então, para mim tem sido sempre um aprendizado muito constante e muito afetivo de entender quais são as dimensões em que a academia, a universidade, a pesquisa encontra a sociedade, como que a gente tem muito na faculdade os projetos de extensão, né? E, infelizmente, eles ainda são muito restritos a algumas atividades, a alguns grupos, a algumas bolsas. Mas como que a universidade ela pode viver o projeto de extensão de uma forma que seja contínua e que seja vindoura, né? Que ela seja longeva, que ela se propague de uma forma muito contínua. Então, eu acho que esse é o maior interesse do LACOPS. Eu acho que é uma das coisas que eu mais aprendo aqui com o LACOPS e com todos os professores e colegas. Como que a gente pode transformar tudo para essa extensão? Porque de que serve a universidade se ela não serve à sociedade? Então, eu acho que é por aí. Eu acho que é esse o desejo que a gente tem assim, para o evento. Vou passar a palavra agora para o Fred. Não é a Tati, mas é o Fred. Que não é a Tati, mas é o Tati.
Bom dia, eu sou o Fred, estou aqui, na verdade, na difícil e honrosa missão de representar a Tati, que não pôde vir, para falar do nosso time de jornalismo, né? Então, estou aqui com o crachá dela para representar. Provavelmente, se eu fosse trocar de nome, eu escolheria a Tati, que eu gosto de apelidos, por isso Fred, né? Então não tem problema. Mas, na verdade, estou só representando em nome do nosso time de jornalismo, tá? E, bom, não sobrou muita coisa para falar, né, depois de toda a boa explicação que os professores já deram, mas eu gostaria de pontuar, como equipe de jornalismo, né, a importância desse binômio que está no próprio nome do LACOPS, né, a importância da comunidade, da comunicação comunitária e da publicidade social, que a gente, fazendo uma analogia, a gente faz para o LACOPS também o que a gente oferece às comunidades, às sociedades, aos movimentos com os quais a gente trabalha, né? Como a Patrícia falou, a primeira coisa é entender de verdade, né, o que eles querem falar, senão a gente não tem comunicação se não tiver um bom objetivo, e levar essa importância para frente, que assim como é importante a gente comunicar o LACOPS, né, mantê-lo vivo perto das comunidades, porque não adianta só a gente ter esse trabalho bem feito aqui dentro da faculdade, aqui dentro da universidade, né? A gente sabe que a importância começa quando encontra a sociedade do país. Então, esse é o nosso desafio. E com cada um dos parceiros que o LACOPS tem e teve ao longo desses 10 anos, é levar também essa metodologia, né, essa importância, e fazê-los entender que a comunicação é parte do próprio trabalho, né? Na faculdade eu sou, aliás, esqueci de falar, né, eu sou formado em comunicação aqui na UF mesmo, fiz meu mestrado em educação lá em São Paulo e agora estou de volta fazendo doutorado aqui em mídia e cotidiano. E desses muitos anos, né, ligado à universidade, dando aula também, para mim o mais importante é isso. A gente precisa colocar a universidade dentro da sociedade, né? Porque isso não pode ser dissociado, né? Embora a gente tenha aqui um campus que isola a gente, é um momento de suspensão do cotidiano, né? A gente não pode aceitar isso, a gente tem que brigar com essas paredes, com esses limites, para isso aqui ser efetivamente público, né? Ser público não significa só ser de graça, significa atender a todo o público. Enfim, esse é o nosso objetivo como jornalismo do LACOPS, né? Comunicar essa mensagem, convidar a sociedade a vir pedir ajuda e a gente também ir na sociedade pedir ajuda, porque faz parte desse trabalho importante para ter continuidade e para ser útil, né? Enfim, é isso que eu queria passar. Eu acho muito importante esse trabalho, estou honrado de estar aqui representando também. Muito obrigado e aproveitem o evento. Bom dia novamente. Eu queria falar um pouquinho sobre a coordenação de imagem do LACOPS, né? Assim, como que a gente atua, o que a gente faz. Eu acho que o primeiro exemplo é o que vocês estão vendo, os alunos gravando, né, registrando os nossos eventos, né? E esse registro, né, ele ficaria meio inválido se não tivesse informações junto a esses registros para o futuro, né? Então, uma outra linha também é a produção de um arquivo, né, com essas imagens, com informações, com datas, né? Porque eu acredito que o LACOPS vai fazer 20, 30 anos e daqui a tanto tempo a gente vai poder olhar para esse material e ter ideia da nossa história, da nossa memória visual, né? E uma outra função também que eu exerço como coordenador de imagem, geralmente é quando a gente faz a pesquisação, né, junto às comunidades, junto à sociedade civil. E eu tive uma experiência só dessa por enquanto, né, que foi no Itaboraí das Artes, onde eu dei uma oficina de fotografia, e foi uma experiência muito gratificante, né? É muito bom sair um pouco da bolha, né, do aluno de graduação que tem informação, trabalhar com outros públicos, né? Enfim, foi muito gratificante, é uma coisa que eu gosto muito, tomara que rolem outras coisas, né? Tem caravelas, né, Jaco, né, pra gente fazer, né? Enfim, era isso que eu queria falar para vocês, esse trabalho da coordenação de imagem, né, que eu faço.
E obrigado, vou passar para a Andréia. Bom dia, eu sou a Andréia Kiexer, eu dou aula de comunicação visual e publicidade e linguagem publicitária aqui. E foi uma honra quando a Paty e o Pablo me chamaram para participar, né? Eu estava ali já começando a participar das reuniões, assistindo, e eu senti que eu estava ficando até arrepiada, porque eu acho lindo, eu acho que a gente está aqui para isso, a gente é DE, Dedicação Exclusiva, para dar aula, para passar o nosso conhecimento, a nossa experiência, mas também para estar em diálogo com a sociedade, com as comunidades. E é esse projeto que a Paty e o Pablo realmente tocaram e convidaram a gente, eu sinto que é a paixão dela, ela toca com garra, então ela passa isso para a gente e a gente passa isso para os alunos. E a minha função como direção de arte é a tal da comunicação visual, né? Ajudar a passar, então, a gente faz a escuta social, faz a pesquisa, a gente ouve a sociedade, e eu já participei de alguns projetos com eles, e em processo colaborativo com os alunos e com a comunidade, com a sociedade, a gente conseguir fazer a comunicação e ajudando com a programação visual, que é isso, você pega a informação e transforma e torna público aquilo, que é a tal publicidade social, tornar cada vez mais público a mensagem, ou capacitar, que também foi como ele falou no projeto Moldando o Futuro, né, que virou depois Itaboraí das Artes, um projeto lindo, assim, que eu participei bastante também, e que os alunos, junto com os próprios artesãos, né, e os olheiros de Itaboraí, fizeram marcas, capacitaram, deram oficinas. Então, eu acho importante que os alunos cada vez participem mais, porque eles participam fazendo, aprendendo, entendendo, pesquisando e devolvendo à sociedade essa experiência que a gente está tentando passar aí para eles, né? Então, o LACOPS está fazendo 10 anos, eu estou aqui há uns 5, 4, e pretendo continuar aí. Convido vocês, alunos, a participarem desse núcleo de direção de arte, que é bem interessante, está sendo, cada vez tem mais gente aderindo, e é isso. Bom evento aí para todo mundo, parabéns à Paty, ao grupo todo, ficou muito legal a programação toda do evento, eu já estou inscrito em quase tudo também, tá? Então, eu vou dar um recado. A gente já está com a Simone Evangelista, com o Renato Furtado e com a Priscila. E as pessoas que estiverem inscritas no minicurso, porque aqui é um labirinto, né? É um labirinto, mas a gente vai saindo assim meio em grupo, e eu já vou encaminhando, e vou levar depois um cafezinho, vou levar um biscoitinho que eu e a Amélia aqui organizamos, que foi nosso presente para todas e todos, né? Então, e aí, para que vocês tenham um bom curso, e como atrasou a programação, aí vai efeito cascata, né? Então é isso. A gente vai comunicando para vocês e vai indicando, e vamos em frente. Um bom evento. Então, desfaça a mesa agora, uma salva de palmas. Como a professora disse, né, os minicursos são: o primeiro minicurso é como entrevistar o Chat GPT. O local é a sala J7, sala A, no térreo. Quem ministrará será a professora doutora Simone Evangelista e o professor doutor Renato Furtado. E, como sinopse aqui, aprenda desde a formulação de perguntas até a interpretação das respostas geradas pela ferramenta de inteligência artificial, com foco em maximizar a utilidade das interações para diversas finalidades. E o segundo minicurso, como fazer projetos para concorrer a editais de cultura na sala local J7, sala B, segundo piso, com a professora doutora Priscila Seixas da Costas, presidente do Instituto Burburinho. Este curso compartilhará elaboração de projetos culturais para editais e leis de incentivo, fomento indireto e direto através de editais de cultura, com ênfase na Lei Aldir Blanc. Boa manhã para vocês.